A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Bom, a Jéssica é uma jornalista, nasci nos anos 90 em uma cidade do interior de Goiás, chamada Rio Verde, hoje moro em São Paulo. E como profissional, eu sou uma contadora de histórias que visa mostrar que, independente das nossas condições físicas, a gente pode chegar a qualquer lugar e busco despertar o pensamento crítico das pessoas, mostrando que a diversidade é muito importante e que ela colabora muito para um mundo melhor. Eu sempre eu cresci consumindo muita televisão. Então, eu tenho muita referência de televisão na minha vida, desde programas dos matinais, que eu gostava, né, quando criança. Minha mãe conta que eu acordava ela às 6 da manhã para poder assistir Pica-Pau, para assistir desenho, né, animação. Mas, com o passar do tempo, eu fui assistindo novelas, jornal, tudo que é tudo que passasse na televisão aberta eu consumia. Tanto que houve uma época que eu sabia dos horários, né, que horas era no dia, de acordo com a programação da televisão. Então eu sabia, por exemplo, que era 2 da tarde, porque estava passando vídeo show na Globo, por exemplo, né? Ou, então, horário de malhação, era 5h30, né? Que eu, quando adolescente, consumia muito malhação. Mas a televisão me moldou muito, né? Porque eu consumia muito. Olha, quando criança, eu me lembro muito da TV Globinho, que eu assistia, que aí eram vários desenhos seguidos. Quando menorzinha mesmo, eu já ficava mais no SBT para assistir aquela programação matinal cheia de desenhos, né? E aí, porque eu não gostava de assistir aquele programa, né, de receita e tudo mais, que é o que tinha na Globo no horário. Então, eu lembro que lá em casa a gente, inclusive, não tinha nem antena parabólica, né? Era aquela antena que você tem que ficar mexendo para poder sintonizar. Então, não era sempre que todos os canais pegavam bem. Mas eu lembro de alternar principalmente entre Globo e Record, mentira, eu lembro principalmente de alternar entre Globo e SBT. Então eu ficava muito entre os desenhos, eu lembro com muito carinho desses desenhos animados, e tinha um programa específico no fim de tarde do SBT que chamava TV Cruz. Esse até hoje eu lembro, porque é quando eu consumi. Para você ter ideia, eu não tinha DVD nem videocassete, que na época era o videocassete, né? Eu não tinha. Então a minha referência de Rei Leão, desses desenhos que muita gente tem de Disney, eu não tenho do videocassete da Disney ou do cinema, eu tenho da TV aberta, do que a TV aberta conseguia me oferecer. E muito dessas coisas vieram da tal da TV Cruz. Então, esse é um dos, com certeza, que eu lembro com muito carinho, porque eu consigo, assim, eu consigo lembrar como era o cenário, consigo lembrar do horário, assim, do cenário da minha casa também, no horário que eu ia assistir o desenho, né, o programa TV Cruz, eu consigo me lembrar perfeitamente, era o fim de tarde, então a cor do céu me lembra, sabe, a iluminação de dentro de casa, esse aí é um marco, viu? Bom, quando criança tinha algumas coisas que eu tinha medo, né, aí eu entrava naquela coisa de programa policial ou cena de violência em novela. E aí já para adolescência eu comecei a evitar bastante programa policial, né, aquela coisa meio de sangue, de notícia ruim, aí tinha Linha Direta, até hoje, né, tem Cidade Alerta, são vários programas assim que falam de violência, esses eu sempre evitei. E engraçado, né, mas eu não sabia que mais tarde eu viria a trabalhar em um desses programas, eu trabalhei como jornalista há um tempo,
em um programa desses que trabalha com violência, com notícias de crime, mas foi por pouco tempo, porque eu tenho certeza que eu realmente não gosto disso. Terrível. O outro lado é terrível. O outro lado gera em você você ou precisa criar uma casca, né, uma frieza para lidar com esse tema, ou você acontece o que aconteceu comigo, que eu tive crise de ansiedade, que se transformou em uma crise de pânico, porque não é nem um pouco saudável você ficar correndo atrás disso o tempo todo. Eu acho que tem limite, sabe? Tem limite você girar em torno desse tipo de notícia. Claro que com o tempo você começa a ver aquilo com tanta naturalidade, mas eu acredito que justamente pelo fato de, no fundo, a gente saber que aquilo não pode ser natural, é que a gente mais represa esse sentimento do que realmente lida bem com ele. Então, esse sentimento de meu trabalho, eu trabalhei como produtora desse programa, que era de crimes, né? As notícias eram de Brasília, então eram notícias que a gente procurava. Eu lembro muito bem que meu trabalho era ligar de polícia civil em polícia civil, de PM em PM, para saber qual era o crime mais interessante do dia. E como a notícia tem que ir ao ar, porque o jornal tem que ir ao ar, né, e essa cobrança da televisão ela acontece de uma maneira muito mais forte, porque tem a programação e tem que entrar, haja notícia ou não, então você fica, né, com aquela pressão de que alguma coisa tem que entrar, e de preferência que essa reportagem tenha condições de alavancar a audiência, então você começa a torcer para que exista, para que aconteça algum crime bárbaro, alguma história bizarra, que é para você poder reportar, que é para você poder ter audiência. Então eu lembro da gente escolher qual era o melhor estupro, qual era o assassinato mais interessante, sabe? E quando não tem notícia, a pressão é tão grande que você começa a torcer para que apareça. Então quando aparece um acidente de carro, você fica torcendo para que exista vítima, né, no acidente. Quando a gente fala acidente com vítima, né, que é uma pessoa que foi morta no acidente. Então, por mais que eu tenha que noticiar um acidente de carro, você fica torcendo para que tenha sido grave, para que a pessoa tenha sido levada de helicóptero, porque aquilo chama a atenção do público, infelizmente. Então, essa pressão que existe dentro da redação é tão grande que a redação como um todo fica nesse espírito de torcida para que aquele acidente tenha sido realmente mais trágico, para que tenha acontecido naquele dia na cidade algum crime mais trágico, que é para você ter notícia e entregar um bom trabalho. Então, claro que não é uma torcida positiva, mas é um resultado da pressão, da nossa necessidade de entregar resultado dentro da redação. Então, era uma rotina muito desgastante e resultou, no meu caso, em uma crise de pânico, e foi por isso que eu saí desse universo. É uma rotina que adoece, é uma rotina que eu, particularmente, eu conheço poucas pessoas realmente que conseguem lidar bem com a situação, mas é a custo muito tratamento mental, viu? Muito cuidado com a saúde mental. Por conta da minha deficiência física, eu ando de muletas hoje, mas é muito simples da gente dizer que a gente não tem referência, né, de artistas com deficiência na televisão. Mas eu lembro que houve uma novela que o Bruno Gagliasso atuava nessa novela, e ele, no meio da história, ele sofreu um acidente. E aí ele precisava andar de muletas. E eu lembro que eu andava com algumas muletas, um par de muletas que eram axilares, né? Que são essas que a gente coloca embaixo do braço. E as muletas que ele andava me pareceram mais bonitas na época. E são daquelas que a gente usa aqui no antebraço, que é um modelo chamado muleta canadense. E eu lembro que aquilo me inspirou de tal maneira que eu virei para minha mãe e disse: mãe, eu quero uma muleta igual a essa. Porque foi a primeira vez, né, que eu me deparei com algo que traduzia, né? Quer dizer, a televisão, numa novela em horário nobre, com um ator que era o galã da época, usando uma muleta. Falei, cara, maravilhoso, eu quero essa muleta igual. E esse é o mesmo modelo de muleta que eu uso hoje. Que são essas aqui. Eu comecei a aprender, eu tinha 14 anos na época, eu comecei a aprender, a treinar a andar nessa muleta por conta de ter visto o Bruno Gagliasso
andando com essas muletas, com muletas iguais à minha hoje. Agora, enquanto profissional, eu posso dizer que eu passei por diferentes interesses, né, enquanto jornalista. Então, quando eu entrei na universidade, com certeza minha maior referência era o que é muita referência, né, para muito jornalista, que era William Bonner e Fátima Bernardes. Eu queria trabalhar com jornalismo político, mas depois, dentro já da faculdade, e até hoje nos meus projetos, eu já tenho outras referências, como, por exemplo, a Glória Maria, né, que é uma mulher que dentro do seu recorte, dentro do seu lugar de fala também traz uma carga de representatividade muito grande, né? E que tem um super adendo que é com algo que eu trabalho hoje, que é uma mulher que viaja o mundo, né? Para mostrar cultura, para contar história, que é onde eu estou hoje, né? Nessa posição de uma pessoa que viaja o mundo para contar histórias. Então, talvez ela hoje seja, dentro da televisão, uma das minhas maiores referências. Eu comecei a viajar dentro da universidade ainda, tive a oportunidade de fazer intercâmbio, tive a oportunidade de conhecer outros países, e tanto é que eu tenho um livro publicado, né, sobre as histórias das vítimas de conflito na África. Fui para Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. Então, eu parti muito dessas referências de jornalismo, de jornalistas viajantes, para poder viajar para contar história. Mas isso começou aqui no Brasil mesmo, dentro da faculdade, quando eu fui cobrir pessoas que viviam em situações de vulnerabilidade social, pessoas que não tinham acesso à energia elétrica, comunidades indígenas. E aí eu fui, né, elevando o trabalho e fui cruzando algumas fronteiras. Então, eu tive a oportunidade de estudar na Espanha. Na Espanha, retratei a realidade de ciganos que viviam na periferia de Madrid, até chegar nesse livro da África, né? Que foi um marco na minha trajetória, mas que remete a esses programas de pessoas que viajam. E, principalmente, aí, começando com o Globo Repórter, né? Que é a maior referência, né? Quer dizer, mostrar uma cultura, contar uma história. Eu era vidrado, eu adorava, assim. Eu sempre achei muito elegante a forma com que as jornalistas mulheres se vestiam, né? Então, e isso é uma referência que eu trago até hoje. Adoro um terninho, adoro um blazer. Boto uma calça rasgada e um blazer por cima para dar aquele toque. Eu gostava muito dessa referência. Eu lembro que quando eu passei, né, no curso de jornalismo para estudar na Universidade de Brasília, eu fiquei super empolgada com a possibilidade de ter a necessidade de comprar essas roupas, né, de usar esse look mais político até, né, camisa, terno, que é uma coisa que hoje eu já não uso tanto no meu cotidiano, já não condiz tanto com o tipo de trabalho que eu faço, mas eu gostava bastante dessa ideia, viu? Eu confesso que na adolescência é engraçado, né, a gente não tem, principalmente como eu cresci no interior, a sensação que eu tenho é que eu não tinha uma dimensão da importância da política, né, e de como a política de fato impactava na nossa vida. Mas a minha principal referência durante a adolescência, principalmente ligada ao contexto político, era o programa CQC, que passava na Band à noite. Eu lembro que eu chegava da escola, passava o dia inteiro na escola, até tarde da noite. Eu gostava muito do tom crítico que eles usavam, né, aquela coisa mais piadista, aquela coisa que trazia um caráter até... Apesar da crítica hoje a gente entender que eram críticas até pesadas, mas trazia uma leveza na forma com que eles trabalhavam o tema. E eu lembro que não só eu, mas todos meus amigos adolescentes também, a galera do ensino médio todo adorava assistir, a gente comentava no dia seguinte. Então, para você ver também que, inclusive, o tipo de linguagem que você usa, acerca, ainda que seja de um tema complexo, né, eles nos aproximavam. Eu lembro com muito carinho dessa época. A gente comentava muito entre amigos, principalmente. Eu lembro de alguns marcos, posso trazer aqui alguns marcos, então, né? Eu lembro da primeira eleição do Lula, que muita gente, né? O Brasil estava esperançoso com a virada, né? Com essa possibilidade de mudança do país. Então, eu lembro que ele foi aprovado, né? Ele foi eleito com uma alta aprovação, então o pessoal estava bem esperançoso. Lembro da Copa do Mundo de 2002, eu ainda era criança, mas me lembro muito da gente
mudando os horários dentro de casa, né, e mudando toda a rotina em função da Copa, que é uma coisa gostosa que a Copa faz até hoje, né, mas era um marco interessante. Lembro do 11 de setembro, eu lembro até da roupa que eu usava, assim, como foi, eu chegando em casa e vendo, né, as notícias ao vivo, lembro muito do que eu estava fazendo, né, no 11 de setembro. Bom, dentro de casa, assim, do período criança, adolescente, acho que foram mais esses marcos também. Lembro da eleição do Obama, que eu lembro que foi um marco também por ser um homem negro, né, à frente dos Estados Unidos. Algumas coisas já mais velha, lembro também desse marco social, que era uma mulher na presidência, que foi no caso da Dilma, né, quando ela foi eleita. Então, há alguns marcos políticos. Eu ainda lembro, inclusive, de algumas coberturas, e lembro de alguns tsunamis também, sempre tem as tragédias, né? Os tsunamis, a primeira vez que eu entendi que era um tsunami, se eu não me engano, foi um que aconteceu na Indonésia. Eu lembro que as imagens do tsunami me marcaram. E é interessante você pensar, né, que esses marcos são bem jornalísticos, né? São políticos, são marcos que eu acredito que também estejam presentes na memória de muita gente. Eu posso, com segurança, dizer que boa parte do meu conhecimento de mundo, apesar de ter sido uma pessoa que já viajou para mais de 30 países, que fala mais de 2 idiomas, aquela história toda, apesar de toda a minha experiência vivencial mesmo, né, fora de casa, nas ruas, em outras culturas, eu posso, com segurança, dizer que boa parte do meu conhecimento de mundo vem da televisão. Vejo televisão com pouquíssima frequência hoje. Hoje tudo que eu faço está em torno da internet. E mesmo que acontece na televisão, eu acompanho pela internet. Então, eu vejo mais televisão quando eu estou na casa da minha mãe, quando eu estou na casa de outras pessoas, a gente liga. Mas minha referência hoje de material audiovisual está no YouTube. Televisão como um todo. Houve um tempo, há poucos anos, eu ainda acompanhava um pouco mais a TV fechada. Passei, por exemplo, do período da faculdade, eu acompanhava por necessidade, por entender o jornalismo, né, por curiosidade, querer embrenhar nesse mundo do jornalismo, então acompanhava ainda um pouco da TV aberta. Entrei na faculdade em 2019, então do meio da faculdade em diante, ali de 2011, 2012 para frente, foi muito TV a cabo. E para culminar numa realidade hoje que eu não tenho, para você ter ideia, eu não tenho aparelho, eu não tenho decodificador, eu não tenho nada. Se eu ligar a televisão, vai aparecer internet. Eu nem tenho sinal de televisão aqui em casa. Muito YouTube, inclusive é interessante que eu busco muitas pessoas que vieram da televisão e que hoje estão no YouTube. Quer dizer, eu busco as referências, porque eu sei que, apesar de conhecer o assunto, eu acredito que não é só uma decisão consciente, mas a ideia de que a televisão realmente traz uma credibilidade, né, para as pessoas. Então, quando você vê uma pessoa já conhecida, que já esteve na televisão fazendo algo na internet, geralmente a gente dá um crédito um pouco maior, né, para ela. Então, eu busco esse conteúdo dessas pessoas, mas minhas buscas são muito no YouTube, Netflix, principalmente nesses, porque são canais onde eu consigo, plataformas em que eu consigo ver conteúdo direcionado para o que eu quero e, né, às vezes, séries direcionadas para o que eu quero. Gosto muito de séries documentais, então é aí que fica a minha história com a Netflix. Mais do que filme, mais do que série de ficção, eu procuro ainda materiais de não ficção, materiais documentais, na vida real, mas em outras plataformas. Eu acredito que isso aconteça muito pela sensação de que a televisão já não supre tanto, infelizmente, essa necessidade. São muitos pontos. Um desses pontos é a sensação de que, às vezes, a publicidade na televisão, né, aquela coisa de você não ter o controle, né, e aí que tem aquelas propagandas. Então, você, nesse mundo de tanta ansiedade, né, de tanta você querer controlar tudo, de tanta busca por controle, você acaba entendendo que qual é a necessidade, se eu posso ver na íntegra aqui dentro da minha plataforma. Mas eu acredito que eu nem daria tanto mérito para a questão da publicidade, né, como muitas pessoas trazem esse tema. Mas
eu acredito que é na forma mesmo de produzir o conteúdo, né? No que é, vou até reformular melhor essa frase, eu acredito que eu prefiro essas outras plataformas, o YouTube, a Netflix, em detrimento da televisão, por conta da qualidade de conteúdo que eu tenho encontrado nessas outras plataformas em relação à televisão. Tanto qualidade quanto variedade. Né? Quer dizer, na televisão eu tenho uma pessoa que não me representa na maioria das vezes, passando ali por experiências que até são interessantes, mas às vezes é muito distante, né, pra gente. E agora, quando eu trago ali no YouTube, numa busca, eu consigo encontrar, por exemplo, uma mulher viajando. Né? Eu consigo encontrar na hora que eu quero, do jeito que eu quiser, né? Eu consigo pausar, enfim, eu consigo ter um controle sobre esse conteúdo e, principalmente, a variedade disso e talvez um pouco mais de representatividade também. Olha, tem algo que me incomoda muito na televisão hoje, que são pessoas que falam sobre inclusão em algumas matérias, tem reportagem sobre inclusão, tem reportagem sobre acessibilidade, você não vê uma pessoa com deficiência trabalhando, né, ali na televisão, sendo a pessoa que é a porta-voz desse conteúdo. Isso me incomoda muito hoje. Quer dizer, você até traz uma vez ou outra no ano essa abordagem, mas são as mesmas caras, são as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas. Então, isso me traz um incômodo do ponto de vista de que, quando acontece de trazer uma informação pertinente, necessária, ela é muito pontual. Ela é dentro de um programa que se encaixa em todos os formatos tradicionais, e aí, em um dia determinado da semana, em uma data no ano, porque, né, aí tem geralmente a data que remete, no caso da pessoa com deficiência, tem a data do Dia Internacional ou Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Aí você vai e leva uma pessoa com deficiência para falar aquele dia e acabou. Né? Então, no meu caso, isso é algo que incomoda muito, porque não faz sentido eu consumir esse conteúdo num dia só, sendo que nas redes sociais, nas plataformas, eu consigo consumir esse conteúdo com muito mais frequência e com muito mais qualidade. E a outra coisa que me incomoda na televisão é essa insistência em falar de violência, né? Essa insistência nas notícias ruins. E aí na televisão, de um modo geral, seria isso. Porque aí, quando a gente parte para alguns programas específicos, a gente já chega nos absurdos que são ditos, nas frases preconceituosas que são ditas, né? Na construção de estereótipos e reforços de estereótipo que a gente encontra ainda que são muito grandes ainda. Então, a televisão, eu acredito que ela está com dificuldade de acompanhar essa transição que a gente está vivendo. Eu acredito que a televisão hoje, ela não é relevante na minha vida porque eu encontro outros caminhos para obter as informações que eu preciso, mas ela ainda é muito relevante para o país. Ela é muito relevante para a sociedade. Então, não é porque ela é relevante no meu dia a dia, né, porque eu não assisto, que ela não representa algo muito importante na construção do país. E talvez é por isso que seja tão preocupante o fato de ela não estar acompanhando também as mudanças que são necessárias serem feitas hoje, né? A gente ainda tem uma boa parte da população que, assim como eu, consumia muita televisão, então consome muita televisão, e, querendo ou não, as pessoas que estão ali passam uma imagem de criatividade, têm um papel muito importante enquanto referência, né, para diferentes comunidades. Então, eu acredito que sim, a televisão é muito importante. Pelo menos do que eu vejo, eu consigo muito mais acessar essas pessoas, né, de grupos marginalizados, minorizados. Eu encontro eles na internet. Eu não encontro eles na televisão. Encontro até na televisão, mas, assim como eu mencionei, em quadros pontuais, em entrevistas pontuais, tem uma data importante a gente coloca, mas não foge muito disso. É claro que eu tenho observado que houve uma mudança, claro, né? A gente tem uma Âncora Negra, a gente evoluiu em alguns quesitos, no cuidado, né, a se falar sobre a diversidade, colocar pessoas LGBTs. No meu caso, com deficiência, eu ainda estou esperando para ver, porque tem, para dizer que não tem uma jornalista, mas que
apesar de considerar muito o trabalho dela, ela não me representa no sentido de que ela não realiza um trabalho que eu, por exemplo, gostaria de assistir, né? A presença dela ali é muito importante, mas a gente precisa de mais pessoas, né? Então, quando a gente vê pessoas com deficiência na televisão, a gente vê, no caso, né, dessa repórter especificamente, que é a Flávia Sintra, que faz algumas reportagens e que desempenha muito bem esse trabalho, ou atletas paralímpicos. Então, ou você vê a Flávia Sintra, vez ou outra na TV, ou você vê a gente praticando esporte. E no meio disso não há vida, né? Não há vida de gente com deficiência na televisão no meio disso. Não, isso é uma questão que vai além do meu lugar de fala até, né, enquanto LGBT e pessoa com deficiência, porque isso é uma questão também que abrange racismo, abrange as pessoas transexuais, né, que, bom, tá dentro do LGBT, mas não é o meu lugar de fala. Com certeza a gente ainda precisa muito ver pessoas negras desempenhando outros tipos de papéis, né, do que aqueles que a gente está acostumado a assistir. E eu, por exemplo, eu tenho até alguns registros de entrevistas que eu dei para o Jornal Nacional, por exemplo, onde eu apareço, e claro que na época eu sequer tinha o discernimento sobre isso, porque essa coisa da comunicação como um todo a gente vai aprendendo, né, e construindo ao longo do tempo. E do que a gente deve ou não, né, o que a gente deve ou não aderir na hora de fazer comunicação. Então, na época, eu não tinha esse discernimento. Eu dei uma entrevista para o Jornal Nacional e a reportagem é uma dessas reportagens que pelo menos uma vez no ano acontece para falar que não tem acessibilidade nas ruas. No caso, era de Brasília, né, que era uma capital. Na capital do Brasil não tem acessibilidade. E aí você mostra aquela cena com aquela música triste no fundo, de uma cadeirante, coitadinha, tentando entrar no ônibus. Olha o sofrimento, veja, e aí tá lá o repórter que anda, né, um repórter sem deficiência, mostrando, né, a difícil realidade da pessoa com deficiência, subindo escada e aquela história. O que dentro do movimento da pessoa com deficiência, a gente considera isso capacitismo, né, que é um preconceito contra a pessoa com deficiência. Essa coisa de você mostrar que ela não é capaz e você desenvolver uma pena, né. Então, assim, não mudou. Dentro do meu lugar, eu posso dizer com convicção, enquanto uma pessoa com deficiência, que não mudou a forma com que as pessoas abordam a gente ainda na televisão. Espero um dia, né, colaborar para que isso mude, mas infelizmente a gente ainda é colocado... É quase como uma reportagem numa savana, né, num safari na África. Veja o que fazem, o que comem, como vivem, né? Então é muito desumano até. Eles veem primeiro a deficiência, né, do que a pessoa. Quando na verdade o que a gente com deficiência, o que mais quer na vida é que a pessoa seja vista primeiro, né? Depois vem a deficiência. Seria com profissionais, trazendo essa diversidade no seu quadro de profissionais que são protagonistas de programas de TV, né, apresentadores de TV, dentro da dramaturgia, seriam trazer esses, dentro dos personagens, trazer essas histórias, né, nas narrativas trazerem essas histórias de personagens negros, personagens com deficiência, LGBTs, sem ser caricato, que é o que acontece muito com personagens LGBTs, que são os engraçados, são os divertidos, são os coloridos, escandalosos, né? Sem trazer essa caricatura. Em relação às pessoas com deficiência, sem trazer a pena, sem trazer essa versão de capacitista, né, que é a ideia de que você não é capaz de fazer algumas coisas. Quer dizer, por que não colocar um ator com deficiência para interpretar um vilão ou para interpretar a mocinha, mas que a deficiência em si seja apenas uma das características, mas que a deficiência não permeie necessariamente a história, porque, né, da mesma forma que existe a atriz loira morena, existe a atriz cadeirante, com muletas. Né? Então, trazer isso seria com certeza uma das melhores opções que eu vejo, trazer no jornalismo repórteres com deficiência, repórteres que são abertamente LGBTs. A gente ainda tem no jornalismo muita gente trabalhando na televisão que não tem coragem de colocar, né, perante a sociedade, de
trazerem a sua orientação sexual à tona por conta do preconceito, né? Então, a gente precisa dessas pessoas que representam esses grupos minorizados como protagonistas da televisão, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Olha, eu acho que hoje eu traria conteúdos muito mais próximos do que a gente consegue acessar no YouTube, na Netflix, do que na TV aberta. Eu faria uma proposta bem diferente nesse sentido. Quer dizer, por exemplo, as séries, documentais, eu traria isso com certeza com muito mais frequência, muito mais, uma programação muito mais instrutiva, muito mais educativa, sem ser chata, porque na nossa TV aberta a gente até tem programação educativa, mas é chata. Né? Ela é enfadonha, ela não traz dinamismo, ela não traz interesse, ela não desperta interesse em quem está assistindo. Então, a gente consegue hoje, a Netflix consegue fazer isso hoje muito bem, que é despertar interesse para uma programação, às vezes, para algumas séries educativas. Né, às vezes eles colocam até ator de Hollywood para trazer aquela informação, mas faz uma série super dinâmica, curtinha, né, com uma edição bem trabalhada, que traz todos esses elementos e desperta o interesse de quem está assistindo. Então, eu com certeza enfatizaria a programação educativa de uma maneira dinâmica, de uma maneira mais divertida até, e traria algumas, dentro da dramaturgia, de filmes, de televisão, eu com certeza traria outras histórias, talvez até com referências, né, da cultura brasileira, né, trazer mais a nossa cultura, por que não autores, né, mais autores brasileiros, no sentido de pegar nossos escritores e tantas histórias regionais que a gente tem, trazer à tona essa cultura, né? E dentro da programação de jornalismo, com certeza, menos violência. A violência, ela precisa ser retratada, afinal de contas, ela ainda existe, mas há formas e formas de se retratar a violência. Com certeza não seria aquele jornal sangrento, mas seria no sentido de despertar o pensamento crítico, né, das pessoas que estão assistindo. Então, com comentaristas interessantes, com debates interessantes, né, com gente que tem uma carga, com conteúdo, né, para trazer à tona esse conteúdo para um debate, para enriquecer, né, esse é o papel da televisão. Olha, do meu lugar, principalmente porque é uma dor, tanto minha quanto da população que eu represento. Nós, pessoas com deficiência no Brasil, a gente representa 25% da população, isso é um número muito alto, né? Uma a cada 4 pessoas. E a primeira pergunta que eu faria a ele é: cadê as pessoas com deficiência no seu canal? Cadê as pessoas com deficiência na televisão? Né? Eu traria essa provocação. E aí, de repente, por que não, né? Algumas propostas de coisas que a gente poderia, de programas que a gente poderia trazer, de quadros que a gente poderia trazer, para naturalizar, inclusive, a existência das pessoas com deficiência.